Eu agradeço porque o Senhor é bom e só o Senhor é digno de honras, de glórias, de louvor e de adoração. Por isso eu entrego esta tarde nas tuas mãos, eu entrego este momento nas tuas mãos. Eu peço tua misericórdia, tua graça e teu favor sobre nós. Não seja eu, mas o teu Espírito a ministrar essa palavra. Que essa palavra venha sarar corações, venha trazer o acalento, venha trazer paz, alegria, consolo ao coração dessa pessoa que me ouve. Tu me conheces assim como conhece essa pessoa que está assistindo. Portanto, eu te peço, nos abençoa. Livra-nos de todos os males, de todas as profecias do maligno, de toda a intentação do maligno, de toda inveja, de toda calúnia, de toda falsa amizade. Eu não sei o que teu povo está te pedindo agora. Eu não sei que tipo de livramento o teu povo, a minha casa está precisando agora. Mas o Senhor sabe. Portanto, eu te peço, livra-nos de todo o mal. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, que bom estar falando com vocês mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre um tema que é comum, um tema que é tratado em todas as esferas. E hoje eu quero falar como lidar com a sensação de rejeição. Por que, a sensação de rejeição? Porque a rejeição é um sentimento que normalmente acontece na nossa fase de infância. Muitas vezes acontecem até no ventre. Muitas crianças são rejeitadas no ventre da mãe. Rejeitada pela própria mãe porque não foi uma gravidez desejada, rejeitada pelo pai porque ele não queria, pela pessoa que não queria gerar aquele filho, não era o momento, não era esperado, não queria ter filho com você. E aquela criança já sente tudo que a mãe sente ali dentro. E quando essa criança nasce, ela já nasce com esse sentimento. Ela já nasce com essa tendência de se sentir rejeitada. Porque tudo que acontece com a mãe, os sentimentos da mãe, o que a mãe come, tudo que a mãe passa, já passa para o ventre. Então é comum que esse sentimento de rejeição já aconteça dentro do ventre da mãe. Mas, normalmente, acontece na fase da infância, porque os pais, que hoje se fala muito, no pai, só que eu deixo bem claro, não se trata de culpa, certo? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem e só fere quem já foi ferido, certo? Então os pais não têm noção. Não existe um livro, não existe uma norma que diga tem que criar os filhos assim, apesar de que a Bíblia ensina, mas nem todo mundo lê como criar os teus filhos, os nossos filhos. E aí a criança, ela cresce com o sentimento de rejeição, porque muitas vezes o pai ou a mãe, certo? Trata o filho
com um certo desprezo que não é intencional. Então, uma criança que é criada, por exemplo, pela babá o tempo todo. Uma criança que não se importa por onde ela anda, com quem ela está, que hora ela saiu, que hora ela vai chegar. A criança ela vai crescendo com o sentimento de sendo rejeitada. E nós somos rejeitadas, todo mundo passa por isso, independente de ser criança ou adulto. A gente sofre de rejeição, certo? Dentro da escola, dentro de casa, no trabalho, nas relações afetivas. Ocorre muito esse sentimento de rejeição. Por quê? Imagine uma mulher que foi traída. Como ela se sente? Rejeitada. Quantas mulheres se sentem rejeitadas quando ficam grávidas? O marido abandona. E quantos homens se sentem rejeitados quando os filhos nascem? Porque a mulher o abandona. A criança do meio, como ela se sente rejeitada? Porque tudo é para o primeiro filho, porque é o mais velho. Tudo é para o último filho, porque é o caçula. E o do meio sobra o quê? Nada. Sobra as migalhas. Então, a todo instante, nós somos rejeitados. Somos rejeitados por conta da nossa condição financeira. Não somos aceitos em determinados locais. Somos rejeitados por causa da nossa religião. Somos rejeitados por causa da cor da pele. Então, de alguma forma, somos rejeitados por alguém ou por alguma circunstância. E isso nos leva a ter outro sentimento, que é o sentimento de comparação. E quanto mais você se compara, mais rejeitado você se sente. Porque você sempre vê a pessoa que está melhor do que você. Você nunca se compara com quem está abaixo de você. Você só se compara com quem está mais alto do que você. Então é normal que você se sinta pequeno. Porque você foi rejeitado lá atrás. Aí você, por conta de ser rejeitado, por conta desse sentimento de rejeição vivido lá no seu passado, você cresce com a sensação de que a todo instante você vai ser rejeitado. Quantas pessoas, ao chegar, quantas pessoas, ao chegar em um lugar, por exemplo, em uma festa, em um aniversário, em um salão, muitas vezes ela já chegou atrasada, as pessoas estão ali envolvidas, não percebem a presença dela e ela ali fica dodói. Ela muitas vezes dá meia volta e vai embora. Ou ali ela se recolhe no canto porque ela sente que foi rejeitada. Ninguém falou comigo, ninguém veio até mim. Porque essa pessoa vive com essa sensação de que ela é rejeitada a todo instante. E como se trata de uma pregação, quantas pessoas, que já acabou a série de mensagens, mas vamos tocar, quantas pessoas já saíram de uma igreja porque disseram, o pastor não fala comigo, porque o irmão de tal não falava comigo, porque não me chamaram para aquilo, porque teve tal evento eu não fui convidado, porque criaram um tal ministério e eu não fui convidado. E nem sempre aquilo que vem à sua cabeça é verdade. Josimeia Maier, ela conta a história de como ela era, todo mundo sabe a história, que ela foi abusada, rejeitada.
E ela conta algumas passagens da vida dela e de que ela, o marido ia para jogar golfe e ela estava muito com frio, né? Estava muito frio o tempo e ela queria ficar com ele. Só que ele queria jogar golfe. E ela chegou de uma viagem cansada, nervosa, foi para o gabinete e começou a chorar, que nem ela sabia por que ela estava chorando. Ele entrou no quarto e disse: alguma coisa errada? Por que você está chorando? Nada não. Ele disse: tá. Saiu, foi, terminou de se arrumar. Quando você quiser compartilhar comigo, compartilhe. E ela ali acabou alguns momentos, disse que foi lá, esperou ele se trocar e disse: agora estou pronta para conversar. E ele olhou para ela e disse: sim, mas seja rápida, porque eu estou atrasado para sair. Ela se sentiu mais rejeitada ainda. Aí ela, tá bom, aí saiu, teve aquela confusão e ela disse que depois, quando tudo passou, que ela foi conversar com ele foi contar a ele o que ela queria naquele dia. Ele perguntou para ela: por que você não me falou que você naquele dia você estava querendo fazer um outro programa comigo, que eu deixava de ir para o golfe e ficava com você? Ela: mas você é meu marido, você tinha que saber disso. Peraí, gente. Peraí. Aí ele disse: não, para mim foi tão normal entrar no gabinete e ver você chorando, porque eu pensei que você estivesse intercedendo, porque eu já entrei várias vezes na sala e vi você chorando, orando, intercedendo, chorando. E ela disse que a ficha caiu, porque ela estava se sentindo magoada, triste, arrasada, rejeitada, por conta de uma coisa que o marido, não estava nem passando pela cabeça dele. E é isso que acontece. Muitas vezes nós estamos vivendo com essa sensação de estar sendo rejeitada pelos filhos, pelo marido, pelo pastor, pelo bispo, pelo líder, pelos amigos, e na verdade é coisa da nossa cabeça. Então, o que a gente precisa entender é que o passado deve ficar no lugar dele, lá no passado. Devemos entender que todo mundo, de uma forma ou de outra, vai ser rejeitado um dia. Não importa como. Rejeitado no emprego, rejeitado num círculo de amizade, rejeitado em casa, porque não é que a pessoa tenha nada contra você. É simplesmente porque aquele momento não lhe cabe. Aquele momento não é propício para você estar ali. E como você já está magoadinha do passado, aí você sofre. E normalmente você se recolhe. E isso é tão sério que muitas das vezes as pessoas, com medo de ser rejeitadas, elas vivem sozinhas. Com medo de ser rejeitado, já que ela viveu um relacionamento e sofreu, foi rejeitada pelo aquele parceiro, ela faz aquele voto íntimo dentro dela: eu não quero mais me envolver com ninguém para não ser rejeitada. Se ela foi rejeitada pelo filho, ela diz: eu não quero ter mais, porque eu não quero passar por isso. Eu não vou fazer mais isso, porque eu não quero passar por essa rejeição. Então a pessoa se retrai. A pessoa começa a se isolar. A pessoa começa a ficar sozinha. Não é pelo desejo que ela tem de ficar só, sem amizade, sem vida social, sem um relacionamento. É o medo de ser rejeitada. E veja, o que é que eu estou falando isso para você? Porque eu quero dizer que você não é o único que se sente rejeitado.
Olha, vamos assistir um trechinho de um vídeo para você saber um pouco o que é rejeição. Vocês estão vendo? Desde quanto tempo a rejeição já existe? Josué foi o sucessor de Moisés. Josué, ele acompanhava Moisés. Josué é aquele que seguia os passos de Moisés. Moisés nomeou, ungiu Josué para ser seu sucessor. E Deus confirmou isso. Mas o que aconteceu? Os homens os rejeitaram. Os homens os rejeitaram. Mas a pergunta que eu lhe faço é: você assistindo esse vídeo, você pode sentir o sentimento de Josué. Como a gente se sente quando é rejeitado. Porque ali Acã, ele teve a coragem de perguntar: por quê? Por que não eu? Mas quantas vezes a gente é rejeitado e a pessoa não tem coragem de dizer o motivo? Aí Acã não queria que Josué assumisse, porque ele queria ser o sucessor. Mas ele teve coragem de dizer. Mas o que mais machuca a gente é quando a gente é rejeitado por pessoas que fingem gostar da gente. Por pessoas que amam a gente, ou que nós amamos. Por pessoas que comem no mesmo prato, que dormem na mesma cama. Pessoas que dividem a mesma mesa e que lhe rejeitam. Você sabe que você tem capacidade para assumir um cargo, mas porque você não tem alguma coisa que a outra pessoa deseja que você tivesse, você é rejeitado. Só que a pessoa não tem a coragem de dizer isso. E normalmente o que é que elas dizem? É que você não tem a capacidade. E aí você sofre muito mais. Só que o que eu quero dizer para você é que você aprenda como Josué. Você aprenda como Josué. Porque, olha aí, Jorge, é comum se sentir rejeitado? Claro que é. Claro que é comum se sentir rejeitado. Porque todo mundo vai ser, quem não foi, ou está sendo agora, ou vai ser rejeitado por alguém, ou por alguma coisa. Por algum momento você vai ser rejeitado. Se você ainda não se convenceu que todo mundo vai ser rejeitado, eu mostrando a você, Josué, o que é que você me diz de Jesus? Isaías 53, do 2 ao 4, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza. Meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Imagine uma raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência. Era um homem comum. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Quer dizer, sem nenhum valor, sem nenhuma beleza, sem nenhuma esperança de vida. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Esse era Jesus. Jesus era tão comum
que Judas precisou dar um beijo para que os homens descobrissem quem era Jesus, porque ele estava entre os discípulos, entre o povo, e era igualzinho a um deles. Talvez se Jesus tivesse vindo em um cavalo branco lindo, numa carroça de ouro, se estivesse vindo como Saul, cheio de altura, cheio de beleza, será que Jesus teria sido tratado como ele foi? Será que teriam colocado ele na cruz? Mas ele foi rejeitado. Às vezes hoje não mais, mas eu, como sempre eu dou meu testemunho, eu já me senti muito rejeitada. Muito. Por não ter dinheiro, por não ter um grande diploma, por não ter uma família de nome na cidade, por não ser casada com ninguém de nome, por não ter um marido. Só que as pessoas não tinham coragem de dizer assim. É por isso, isso e isso que eu lhe rejeito. As pessoas sorriem para você, abraçam você, mas lhe rejeitam. Aí você olha para a vida de Josué e olha para a vida de Jesus. Eles deram importância à rejeição do povo? Se Jesus tivesse dado a importância à rejeição do povo, se Josué tivesse se recolhido à sua insignificância, se Josué tivesse corrido para casa para chorar, se Josué entendesse que realmente ele não era capaz, que ele não tinha nada, atributos nenhum para liderar aquele povo. Realmente eu não valho nada, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu não consigo. Será que eu estaria falando dele hoje aqui? Ele levou o povo para a terra prometida. Como seria essa história hoje se Josué tivesse sucumbido à rejeição do povo? Tivesse aceitado o fracasso de ser rejeitado? Se Jesus tivesse desistido de morrer na cruz por causa da rejeição do povo. Se Deus tivesse desistido de mim e de você, por quantas vezes ele fala na Bíblia que o povo rejeitou. Quando ele diz, esse povo me honra com a língua, com a boca, mas me rejeitam no coração. Se Deus tivesse desistido de mim e de você, se Jesus tivesse desistido de pagar o preço, de derramar a última gota de sangue por mim e por você, se Josué tivesse desistido de levar aquele povo para a terra prometida, como seria nossa história hoje? Será que eu estaria aqui? Será que você estaria aí? Todo mundo vai ser rejeitado, nem o próprio Jesus. Deus foi rejeitado e é rejeitado até hoje. Tem lugar que não se pode falar o nome dele. Tem lugar que não se pode falar o nome de Deus, de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. A rejeição é desafiador. Viver com esse sentimento dentro é morrer a cada dia. Mas graças a Deus a solução.
Graças a Deus, há solução. Segundo, Salmo 127. Como agir quando se sentir rejeitado? Salmos 27, 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. É assim que você precisa aprender a lidar com essa sensação. Tendo essa convicção no seu coração. A convicção de que ainda que teu pai, tua mãe te abandone, Deus cuidará de você. Deus cuidará de você. Terceiro, você tem medo de ser rejeitado? Tem medo de ser rejeitado? Quantas coisas você tem perdido na sua vida com medo de ser rejeitado? Quantos relacionamentos você deixou passar com medo de ser rejeitado? Quantas promoções você já recusou com medo de ser rejeitado? Quanto cargo de liderança você já rejeitou com medo de ser rejeitado? Porque você tem a sensação de que as pessoas vão lhe rejeitar. O que é que diz aí? No Salmo 27, 10. O 6,37. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Sabe quem falou isso? Jesus. Ele diz que todos aqueles que o Pai entregar a Ele, todo aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Só tem um jeito de você não se sentir rejeitado, é indo para os pés de Jesus. Esse é o único e o verdadeiro que nunca vai te rejeitar. Então tenha essa convicção em seu coração, que você nunca vai ser rejeitado por Jesus. Quarto, nem todos são rejeitados. Nem todos vão rejeitar você. Você precisa entender. Você precisa vencer essa sensação que tem dentro de você. Porque as pessoas não são iguais. Tem pessoas que já foram curadas. Tem pessoas que não ficaram feridas. Tem pessoas que trataram suas feridas. Tem pessoas que não lembram de suas feridas. E se elas não lembram das feridas, se elas não foram feridas, elas não têm por que ferir você. Porque só o ferido fere. Só quem foi ferido fere. Vamos falar de uma liderança. Se você está sendo ferido por uma liderança, você pode fazer o diagnóstico dessa liderança. Ela é uma liderança, é um líder ferido. É um líder que não foi tratado. Só é você perguntar para ele como foi sua vida com seu pai, sua mãe, como foi sua infância. Normalmente, quando você olha para a infância de uma pessoa, você vê a vida que a pessoa está levando agora. Eu falo aqui defendendo a causa própria. Porque eu vivi isso. Eu sei o que é ser rejeitado. E muitas vezes nos sentimos rejeitada pela circunstância da vida.
por coisas que aconteceu, um imprevisto. Por exemplo, meu pai ter que trabalhar fora, ter que passar a semana fora. Ele está me rejeitando? Não. Na cabeça dele, ele está pensando que está fazendo o meu bem, está trabalhando para suprir minhas necessidades. Minha mãe morrer quando eu tinha 14 anos, foi a vontade dela? Mas você acha que eu me senti o quê? Rejeitada. Quando os pais se separam, que a criança fica no meio, ele se sente o quê? Rejeitados. Quando você esquece seu filho no colégio, na casa do amigo, por algum motivo você se atrasou, você teve um compromisso a mais, não deu para ir, a criança vai se sentir rejeitada. Talvez você tenha um filho que te dá mais trabalho e você se dedica muito àquele filho. E não olha para o outro. Aí o outro se sente o quê? Rejeitado. Só que na cabeça dessa criança, na cabeça dela, ela não entende que você está cuidando mais do outro porque o outro é doentinho, porque o outro dá trabalho, porque o outro não sabe se cuidar. Sabe o que é que essa criança pode fazer? Essa criança vai fazer de tudo para ficar doente também. Sabe para quê? Para você vir cuidar dela, para ela receber o carinho dela. Quantas pessoas hoje, na idade adulta, só vivem doentes e o médico diz que ela não tem nada. Mas ela só vive doente, por quê? Porque a única maneira que ela encontra de se sentir amada. Porque quando ela está bem, ninguém dá importância para ela. Mas quando ela está doente, todo mundo vai paparicar. Quantos filhos estão dando problemas hoje aos pais? Só simplesmente querendo o amor. E os pais não entendem. Os pais complicam mais, diz só me dá trabalho, só me traz problema. E esse jovem, esse adolescente, ele só quer ser amado. Eu não vivi minha adolescência. Dos meus 9 anos aos meus 18 anos, eu vivia trancada no apartamento, não saía com ninguém, só ia para o colégio e voltava, só ia para o colégio e voltava e saía só para cuidar dos meus sobrinhos, acompanhando meu irmão e minha cunhada. Eu não sei o que é que um adolescente, a rebeldia de adolescente. Eu não tive o prazer de desejar as coisas, de querer as coisas, porque eu estava ali, não conhecia mesmo o mundo. Só ia para o colégio, via todo mundo sair, via aquelas coisas, via um usando isso, outro usando aquilo, mas eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha ninguém que me desse nada, então eu era a pobrezinha mesmo, a coitadinha, a miserável, a abandonada, a rejeitada. Aí a gente pensa que é os outros que estão abandonando, que estão rejeitando a gente, mas não. Eu ia para onde? Como é que eu ia ter amigas se eu não ia para lugar algum? Eu chegava no colégio na hora que a aula começava e na hora que a aula terminava eu ia para o ponto de ônibus para pegar o ônibus para chegar em casa correndo.
para não levar bronca. Até 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu me sentia rejeitada. Muito rejeitada. Mas só que nesse tempo, ninguém estudava autoconhecimento. Nesse tempo não se falava em rejeição. Nesse tempo não se falava em abandono. Mas hoje você está ouvindo. Tanto você que hoje viveu como eu, se sentindo rejeitada, e se sente até hoje, e você que tem filhos dentro de casa, que está fazendo com que eles se sintam rejeitados. E não é culpa, não. É falta de conhecimento. Esses dias minha filha chegou em casa e disse: minha mãe, fulana falou que a mãe dela, né, que é casada com com um padrasto lá dela, elas não se importam com ela, não. Ela não se importa para onde ela vai, a hora que ela vai chegar, com quem ela passou a noite, se ela vai dormir em casa, se ela não vai. A mãe não se importa, não. Agora eu te pergunto, essa jovem, ela se sente amada ou rejeitada? Está se sentindo rejeitada. Porque um jovem que não é cobrado pela sua mãe, que não é questionado pela sua mãe, pelo seu pai, ele se sente rejeitado à mercê da sorte. Quando minha filha entrou na adolescência, eu não tinha nem noção do que era adolescência. Eu só ouvia as pessoas chamarem aborrecentes, aborrecentes. Aí eu fui para os pés de Jesus e perguntei. Eu disse: Senhor, o que é que tem por trás dessa aborrecência que o pai não tem controle, que a mãe não tem controle? Tem que existir alguma coisa. O que é que acontece? Que é tão forte assim? Que os pais têm medo dos adolescentes? Se os pais têm medo do adolescente, quem é que vai ter controle? Fala comigo. E eu fui estudar sobre adolescência. Eu fui estudar. Eu fui pesquisar. Assim como eu estou falando com você hoje, como lidar com a sensação da rejeição. Eu fui estudar como lidar com um adolescente. Como tratar um adolescente. E pasme, de tudo que eu estudei sobre adolescente, a única coisa que ficou gravada até hoje na minha mente é que tudo que o adolescente quer é que o pai e a mãe delimite. Tudo que um adolescente quer é que o seu responsável coloque limites. Porque senão eles se sentem rejeitados. Eles se sentem à mercê da sorte. Porque eles dizem: eu não sou mais criança, também não sou mais adulto. O que é que eu faço da minha vida? Então ele começa a experimentar tudo, ele começa a fazer tudo. E alguém tem que colocar um limite. O pai fica naquela situação. Já é um rapaz, já é uma moça, eu não posso bater. Eu não posso mais, ele fala mais forte do que eu. Ele já vem em cima de mim, peraí. Para você ter limites, você não precisa bater. Para você dar limites, você não precisa maltratar. O jovem precisa saber que ele tem alguém que se preocupa com ele.
ele precisa saber que tem alguém que tem mais autoridade do que ele. Ele pode ter a voz mais grossa do que eu, mas ele não tem mais autoridade do que eu. A minha filha pode ter mais conhecimento do que eu. É mais intelectual do que eu. Tem o que eu não tive. Mas uma coisa ela não vai conseguir ser. Ela não vai conseguir ser a minha mãe. Ela pode completar 30, 40 anos, mas vai ser minha filha. E quem tem autoridade sobre a vida dela sou eu, ela querendo ou não. Ela pode ter se sentido rejeitada na infância, quando eu não sabia. Ela pode ter se sentido rejeitada no colégio, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Mas agora ela tem conhecimento. Ela sabe que ela é amada. Ela pode até não querer aceitar, mas ela sabe que ela é amada. Ela sabe que tem alguém que se preocupa com ela. Ela sabe que tem alguém que dá limites, que coloca limites. Alguém que aponta os erros. Alguém que direciona. Alguém que diz, você não está só, eu estou contigo, porque fui eu, nesse tempo, quando eu me sentia rejeitada, eu lembrei agora. Um dia eu estava tão triste, que uma pessoa, uma amiga me entregou um cartão. E como eu já disse aqui, eu escrevia tudo para Deus. E a forma de Deus me responder foi nesse cartão. E esse cartão eu guardo até hoje. Eu tinha menos de 18 anos. E esse cartão dizia assim, tu não estás só, estou contigo. Se murmuras, escuto. Se erras o caminho, acompanho-te. Quem pode dizer isso a uma pessoa? Um pai. Só um pai pode dizer isso para você. Você não está só. Estou contigo. Se murmuras, escuto. Se erras o caminho, acompanho-te. E é isso que Deus está dizendo para você hoje. Ele está dizendo para você hoje que não importa se sua mãe te abandonou. Não importa se seu pai te humilhou, se seu pai te abusou, se seu pai te abandonou. Não importa se seu tio te abandonou. Não se importa se o líder te abusou. Não se importa se você foi rejeitado por quem quer que seja. Deus diz, eu jamais te deixarei. Ainda que uma mãe esteja amamentando, esqueça do filho. Eu jamais esquecerei de você. Assim diz o Senhor. Talvez você esteja se sentindo desprovido. Mas vamos ver aí o que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios 9:8 diz assim. Para finalizar, né? E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. E ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. O que é que você entende com isso? Você entende com isso que mesmo que o mundo vire as costas para você, mesmo que todo mundo, a tua família toda, esteja te rejeitando, mesmo que os membros da tua igreja todas te rejeitem, mesmo que os líderes te rejeitem, mesmo que teus vizinhos te rejeitem, que teus filhos te rejeitem, não vai te faltar nada. Porque Deus levantará pessoas de outros lugares, de outra geração, de outra cidade, de outro estado, se possível de outro país, para satisfazer as tuas necessidades. Porque Ele não rejeita aquele que vai até Ele. De maneira nenhuma Ele te lança fora. Ele não é filho do homem para que mintas.
Ele não entregou seu único filho por brincadeira. Jesus não derramou sua última gota de sangue por causa nenhuma. Ele derramou por amor a você. E você precisa compreender que todos vão passar pela rejeição um dia, se não passaram ainda. Mas o importante é que você primeiro se aceite. É que você saiba quem está com você. Esse Deus Todo-Poderoso que não perde batalha. Fecha teus olhos que eu quero orar por você. Pai, ô Pai, Abba Pai, como é bom falar com o Senhor, meu Deus. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom saber que o Senhor está resgatando vidas. Que o Senhor está consolando pessoas. Que o Senhor está sarando feridas. Que o Senhor está abrindo os braços e dizendo: vem, vem para mim que eu jamais te lançarei fora. Deixa teu passado lá no passado e vem para o presente. Porque é no teu presente que eu estou. É aqui e agora que eu quero cuidar de você. É aqui e agora que eu quero honrar a sua vida. É aqui e agora que eu quero consolar, que eu quero te dar meu ombro, que eu quero te abraçar. Jesus está falando contigo, meu irmão e minha irmã. Jesus está dizendo: Alabassuri andalabahai. Turiandalabashuri andalabassoi. Jesus está dizendo que não importa o quanto você foi rejeitada, alabassúria. Não importa o quanto te maltrataram, te desprezaram. Ele está dizendo que Ele viu teu choro, alabassúria andalabahai. Ele disse que viu tuas lágrimas dentro do banheiro, em pé numa pia, lavando prato, alabassúria andalabahai. Ele disse que viu. Que Ele viu o dia em que tu disseste que queria assumir. O dia que tu disseste que ninguém te ama. Mas Ele está dizendo: eu estou contigo. Entrega essa tua causa nas minhas mãos. Deixa comigo que eu resolvo. Não há nada impossível para mim, filha. Não há nada impossível para mim, filho. Eu só preciso que você creia. Eu quero te curar agora. Eu quero te curar agora. Eu quero passar a mão do teu cabelo, a ponta dos pés. Eu quero te tocar. Eu quero te tocar no ventre. Eu quero arrancar essa dor do seu coração. Eu quero arrancar esse sentimento de desprezo que anos você carrega dentro de você. Ninguém mais vai te humilhar, filha. Ninguém mais vai te desprezar. Ninguém mais vai te lançar fora. Ninguém mais vai te expulsar de nenhum lugar, como já te expulsaram. Porque eu me apresento diante de ti como teu pai. Eu só preciso que você diga: Abba, Pai, Paizinho, e eu estarei de
braços abertos. Filha, eu nunca te deixei só. Eu nunca te abandonei. Naquele momento que você se sentiu só, foi o momento que eu te carreguei no colo. Foi o momento que você dormiu no meu colo. E naquele dia eu disse: se minha filha, se o meu filho vier a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém tocará mais em você. Se você tomar a decisão agora de entregar a tua vida àquele que é o Todo-Poderoso, aquele que diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Antes de mim não veio outro, e depois de mim também não virá. Vem, filha, vem, porque eu quero te curar, eu quero te abençoar. Rejeição, sentimento de rejeição, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Sinta-se livre, sinta-se amada, sinta-se protegida. Você não é o que disseram que você é. Você é o que Jesus diz hoje que você é. Você é filha amada de Deus. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira.